Então vamos lá, só para dar essa palhinha para vocês aqui. O que que acontece, pessoal? Esses elementos aqui são circunstanciais para que você possa evoluir dentro do mercado. Então a gente tem o método, que é a técnica, certo? O método, ele é a técnica. Tem pessoas que, por exemplo, perguntam para mim lá no Instagram, nem alunos são, Vitão, você pode montar um gerenciamento, me ajudar com uma dúvida aqui? Mas a pessoa não aplica o meu método. Pensa uma pessoa que está vindo oriunda de um alinhamento de pivô. Eu opero o rompimento de pivô, pivô alinhado, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque o risco que essa pessoa toma normalmente é 300, 400 pontos, 15, 18, 20 pontos no dólar. E não é o que nós fazemos aqui, né? Então, todo método com o plano de trading e a gestão de risco, ela está totalmente conectada. Então, tudo começa no método, certo? Você tem que ter um método. O método, o que que é? A técnica, a estratégia, os elementos que você vai buscar para que você possa entrar numa operação. Tem que ter isso em mente, pessoal. Tem que ter isso em mente, certo? O que que nós temos aqui mais também? O plano de trading. O plano de trading, pessoal, ele é o que fazer, quando fazer, como fazer em cada momento do mercado. A técnica ela traz isso, o método traz isso, mas o plano de trading ele carrega variáveis do momento do pregão, do momento que está acontecendo ali, o teu emocional, o teu ciclo no mercado. Então ele carrega todos esses detalhes e todo o entorno também, quanto que você tem de capital, qual que é a tua expectativa, tuas metas, e ele precisa ser lapidado constantemente. Ele precisa ser lapidado. Só que a partir das 9 horas, eu não posso mudar o meu plano e mudar o meu método. Eu tenho que aplicar isso aqui, ó. Antes do pregão, tá aqui. Gestão de risco antes do pregão. O que fazer, quando fazer, como fazer. Por exemplo, a gestão de risco no dólar hoje. O que que aconteceu, pessoal? A gente não esperou ou ficou pensando, caramba, o que fazer agora? A gente não foi pego desprevenido. Eu comentei antes. Não estou falando da leitura antes do pregão abrir e do trade que nós fizemos. Estou falando da gestão de risco agora. A técnica foi tudo comentada antes, todos os detalhes. Aí chegou o momento do quê? Pagar o risco. Tava se configurando uma entrada. Eu falei, pessoal, atenção aí. Por quê? Porque tava para fechar um gatilho que nós esperávamos na região validada antes do pregão. Ou seja, a gente fez um método antes do pregão abrir, conhecimentos técnicos válidos, plano de trading alinhado, mas nesse momento até a gente usa o plano de trading, mas daí conectado com a gestão de risco. Qual que é a informação que nós tínhamos ali? Não era, eu não lembro agora se era 6 ou 7 de risco. 7, indiferente, um ponto a mais, a menos, 7 de risco. Se eu tenho técnica, se eu tenho base, se esse trade em outros momentos já pagou muito para nós, por que não entrar nessa operação agora? Só que aí tem um porém. Qual que é o porém? O tamanho do risco. E esse é um risco além do que normalmente nós pagamos. E aí o que que a gente tem que fazer nesse momento, pessoal? O que que nós temos que fazer nesse momento? É, tentar fazer algo diferente? Não. Eu tenho que ir para o método. E o que que o método diz para nós? Ou dentro do método da gestão de risco, o que que a gestão de risco diz para nós? Que quando passa de 4, 5 pontos, se tiver a condição técnica, eu ainda posso fazer o trade, só que fazer com menos contratos. Então veja a importância de você ter tudo isso alinhado. O método, o plano de trading, a gestão de risco. Porque você já tem o conhecimento antes daquilo acontecer. Você não sabe se o stop vai ser grande, você não sabe se o risco ali que você vai assumir vai ser grande, mas você tem um conhecimento definido prévio. Isso é ser preditivo no mercado. Eu não sei se vai ser grande o risco, mas se for, você já passa o mouse em cima do candle ali e já vai vendo, essa velhinha tá para virar positiva. Ela tá para virar positiva. Ó, esse candle já marcou 7 pontos. E aí, será que eu pago? Não. Pago, mas o que que eu tenho que fazer? Reduzir a mão. Reduzir a mão, qual que é a instrução? 50-50, exatamente, Daisy. E eu reforcei isso na aula de recap de sábado. Então você está entendendo que eu não tento descobrir algo para fazer enquanto o pregão está aberto, eu executo aquilo que já foi definido antes de tudo acontecer? E aí a gente foi lá e executou. E aí, depois até teve meio ponto a mais ali de risco e uma adição exatamente no pé
do candle que a gente pagou o risco. Por isso que deu um risco ali de. O meu ficou quebrado, 3,93. Depois eu puxei meio ponto, né? 4, alguma coisa ali que deu. Estão entendendo? Só que isso não foi assim. Talvez quem chega na sala hoje vai falar assim: caramba, cara, pô, o cara fez um negócio ali. Não. Isso é dentro do método. Todo trade faremos assim? Não. Tem alunos que fazem isso. Tem alunos que fazem isso. Mesmo entrando com a mão cheia, o aluno vai lá e faz uma adição bem no pé do candle. Ou na escora do livro visual. Ou escora do livro visual. Por quê? Porque se ele estopar, o stop desse daí é 1,5, 2, não tem problema. Tem aluno que já modelou isso, tá bom? Inclusive aqui vai uma dica. Você quer progredir de quantidade de contratos. Qual que é a minha dica para você? Começa fazendo esse tipo de adição. Ah, Vitor, eu opero 3 contratos e eu quero migrar para 5. Começa entrando normal com os 3 contratos, né? E você coloca os dois ali no pé do candle, entendeu? Ou usa a escora no livro visual. É a melhor forma de você começar a se acostumar com 5 contratos na boleta, entendeu? Aí vai chegar um tempo que esses 5 contratos já vai ser no ponto da entrada, desde que o stop não seja alto. Mas para mim não me alongar muito aqui, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter definido tudo antes. Momento do pregão, pessoal. Momento do pregão não é momento de ficar tentando pensar ou achar o que vai fazer. É esperar com que os argumentos técnicos que você conhece, que você aprendeu, que estão dentro do teu operacional, apareçam para você. Ou seja, é o preço convidando você a entrar no trade e não você correndo atrás do preço para tentar pegar um trade. Por isso que a queda ampla do índice, por mais que eu perdi lá em cima, a gente não ficou caçando compra. Nós pegamos um trade clássico no começo do dia, de captura de liquidez, na mesma configuração da semana passada que entregou 1.400 pontos, e depois um risco que eu comentei, vamos com menos contratos, vamos com menos contratos. Então você não corre atrás do preço, você espera com que a condição ou a região que você analisou antes apareça para você. E ela convide você a entrar na operação. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês aqui? Show, vamos lá. Então, só para a gente poder concluir esse raciocínio, né? E aí, o que que acontece, pessoal? O que que a gente precisa fazer? Ou, vamos lá, qual que é o momento que você vai trabalhar o teu operacional? Qual que é o momento que você trabalha melhor o método? Qual o momento que você lapida o plano de trading, altera, aperfeiçoa ele? Qual o momento que você faz isso aqui? Depois das 18 horas, depois do fechamento do pregão. Quando o pregão abrir, você tem que juntar isso aqui, mais a gestão de risco e aplicar a constância. Não é momento para você pensar, ai, mas pô, semana passada, né? Pô, semana passada foi mais difícil o dólar, né? A gente pegou um trade igual esse aí, poxa, não deu certo, tá? Mas mês passado, mês retrasado, 600, 700 pontos no mês. Boa parte dos trades na falha de uma região macro, a falha de um dia anterior. Você tá entendendo? Você aplica a constância. Fechou o pregão 18 horas? 18 horas agora, fechou o pregão. 18h25, né? 18h25 fechou. Aí você vai e reavalia tudo que foi feito. Lembrando do que já fez nos demais dias, nas demais semanas. Só que com uma regra. Se você fez algo hoje que estopou, você precisa no mínimo de 30 a 100 operações no mesmo formato.
para definir se aquilo é bom ou ruim, se aquilo de fato é bom para ser operado ou aquilo tem que ser tirado do trade system. Eu já fiz coisas assim no mercado. Por exemplo, eu entrava muito em barra de ignição antigamente e até certo ponto dava. Eu entrava muito em barra ignorada. Barra ignorada. Começou a dar muito stop também. Pullback oculto. São coisas que eu excluí. Por quê? Porque não estavam dando mais certo. Entendeu? Não estavam dando mais certo. Certo? Então, o momento de você alterar algo é depois do pregão. E aí fazer aquele trabalho que nós estamos fazendo, entendeu? Que é a melhoria contínua, né? Que é a melhoria contínua, né? Lembra que a gente fez semana passada, no sábado, 26 a 30, que a gente reavaliou a última semana? Qual foi os pontos que nós abordamos aqui, ó? Stops altos e antecipar a entrada da captura, porque nós perdemos trades assim na semana de 26 a 30. Então, o que a gente faz nessa condição? Tem que lembrar de exercer o que? O manejo de risco. Você pode escolher ficar de fora, aceita isso, se não, vai com menos contratos. Aqui os outros pontos que nós abordamos também. Aí na semana seguinte, que foi 2 a 6 do 6, o que a gente abordou? Pendurar na captura de liquidez desde que o risco seja 100 pontos no máximo. É um trade que a gente estava perdendo, entendeu? Tá? Beleza? Então são pontos que a gente observa, né? Então isso é melhoria contínua, mas eu não mudei isso dentro do pregão. Eu só reafirmei aquilo que a gente já fez em outras vezes para que quando tenha esse cenário, essa condição semelhante, a gente possa aplicar o conhecimento correto naquele momento. Quanto mais, lembre-se disso, já tem muitas variáveis dos preços do mercado em diversas situações que são apresentadas. Quanto mais você conseguir, quanto mais você conseguir trazer objetividade para a tua tomada de decisão, mais você vai fazer o quê? Não vou dizer nem assertivo, mas você vai ser o quê? Constante e, consequentemente, lucrativo. Porque eu vejo as pessoas falando que o mercado é muito subjetivo, mas o mercado é em boa parte das vezes. Mas eu não estou concentrado. Aprenda isso. Tem aluno que já comentou isso aqui comigo. Essa dificuldade. Eu tenho que estar concentrado. A minha concentração precisa estar nos um, vou colocar número, mas não é que é 1%, meia, esquece o número, é só uma referência. Minha concentração é só referência de equivalência. Minha concentração precisa estar nos 1% que eu conheço, que se aplica nos 30 a 100 operações que dão certo. Porque 99%, pode ver, pessoal, a maior parte do tempo nós passamos olhando o mercado. A maior parte é olhando. Então, 1% é naquilo que eu conheço. E 99% é a aleatoriedade que o mercado apresenta e vocês se sentem culpados muitas das vezes por não estar dentro do movimento. Tá entendendo? E aí o que você pode fazer? Aumentar a bagagem técnica. Aí você pode buscar aumentar a bagagem técnica. Aí sim. Porque o mercado ele sempre vai apresentar, basicamente ele vai se dividir em dois momentos quando você está operando ele. Quais são esses dois momentos? Um deles, não estou vendo nada. Dois, não há nada a ser feito. Se a maior parte do tempo eu não vejo nada para operar, pode ser sim, sem dúvida nenhuma,
que o teu conhecimento técnico seja pequeno. Só que tem uma pegadinha aí. Quando você tem muita coisa dentro da tua cabeça, é bem provável que você veja trade a toda hora. É esse o problema, tá? Então tem que tomar cuidado com essa pegadinha. E o que que pode ser o divisor de águas disso? O resultado que você vem apresentando. Porque tem momentos que não tem nada a ser feito, realmente. E vou dizer mais, tá? Existe uma regra, que basicamente é uma regra quase de toda a vida, que o teu resultado, 80% do teu resultado é 20% daquilo que você faz. Se eu olhar para todo o método L2, vocês vão ver que a gente aplica muito mais. Eu não aplico todo momento, a todo custo, aquilo que é apresentado no método L2. Porque existe aquilo que eu chamaria até a cereja do bolo, que é o 20-80, entendeu? 20% do que tem no método L2 entrega 80% do resultado. E geralmente o que é o 80% que entrega 20% do resultado, geralmente esse eu não tenho aplicado tanto. Ou geralmente eu passo uma condição, por exemplo, o dólar. O dólar VWAP 200, retração aquela hora que foi ali, se ele fosse na abertura, o que, que eu falei para vocês? Falei, ó, pessoal, talvez eu passe a venda aqui, porque a venda pode me entregar 20, 25 pontos. Só que a compra da falha lá embaixo pode me entregar 40, 50, 60 pontos. E eu quero a compra. Vocês estão entendendo? Então isso vai ser natural no processo. Isso vai ser natural na nossa jornada. Isso vai ajudar a gente a clicar muito menos, entendeu? Tá? Então é esse o ponto. Final do pregão hoje tem que vir aqui e avaliar. Cara, eu fiz o que estava no meu alcance? Sim. Mas dadas as condições do mercado, o que, que ele apresentou para mim? O que, que ele apresentou para mim? O que, que eu poderia fazer diferente para vir amanhã aqui melhor? E tem dia que simplesmente você fala assim: caramba, eu fiz o meu melhor. Eu peguei o mesmo trade que segunda-feira da semana passada, exatamente segunda-feira também me deu 1.400 pontos. E hoje me deu um stop de 115 pontos. É assim que funciona o mercado. Isso aqui valeria um Pix, né? De R$ 1.000 aí por aluno pro José Victor.